O céu é um espaço tão misterioso na Bíblia que ficamos na dúvida sobre o seu número exato. Esse mistério aumenta quando falamos sobre o que Paulo viu em sua visão. Se você quer saber sobre quantos céus existem, este vídeo é para você. Embora o texto não especifique, havia uma enumeração comum que dividia o céu em 3 níveis. O primeiro céu seria a atmosfera terrestre, isso que você pode ver a olho nu. Sim, o céu onde estão as nuvens, onde os pássaros e os aviões voam. O segundo céu seria o firmamento, ou seja, o espaço. Aqui estão os planetas, os bilhões de estrelas como o Sol que podemos ver a olho nu, sistemas solares, galáxias e etc. Resumindo, tudo o que temos no universo. E por fim, temos o terceiro céu. Sim, o terceiro céu é o paraíso, o céu espiritual. A expressão terceiro céu só aparece em 2 Coríntios 12:2, quando Paulo fala sobre uma visão que teve. O céu espiritual é o lugar onde Deus mora com os anjos. Muito provavelmente, a expressão terceiro céu foi usada por Paulo para garantir que seus leitores realmente entendessem o que ele estava dizendo. Então, ao falar em terceiro céu, ele estava estabelecendo uma clara diferença entre esse lugar para onde ele foi arrebatado e os níveis inferiores do céu. A ideia do apóstolo não é estabelecer noções físicas de altitude, mas apontar para o céu, que é o lugar da habitação de Deus. Ou seja, dizer que o terceiro céu está acima do nosso é uma expressão que não pode ser levada ao pé da letra. Quando ele fala do terceiro céu, seu objetivo é falar de um lugar tão elevado que a mente humana não consegue compreender plenamente. Simples assim. Isso significa que não há um lugar mais sublime que o terceiro céu e ninguém, absolutamente ninguém pode ir acima dele. Os salvos, quando morrem, vão morar nesse céu junto de Deus por toda a eternidade. É um lugar espiritual, perfeito, que não pode ser destruído. Paulo só resolveu contar essa experiência porque foi constrangido a isso. Naquele tempo, alguns falsos apóstolos estavam tentando obter autoridade sobre a igreja em Corinto. Eles chegavam contando supostas experiências sobrenaturais e os coríntios ficavam impressionados com isso. Consequentemente, a pessoa do apóstolo Paulo era diminuída e desprezada. Parece que ele começou a ser visto como alguém menos espiritual e com menor autoridade do que aqueles pregadores e impostores que anunciavam um evangelho falso. Os falsos apóstolos diziam ter muitas revelações e visões. Então, em 2 Coríntios 12, Paulo resolve registrar uma de suas experiências. Se os falsos apóstolos tinham suas supostas revelações, o verdadeiro apóstolo de Cristo também tinha a sua. Paulo ficou até relutante em dizer o que aconteceu com ele. Ele se gloriava na cruz de Cristo e não em suas experiências, ainda que elas fossem legítimas. Por isso, ele fala de si mesmo na terceira pessoa. Ele diz conhecer um homem que havia sido arrebatado ao terceiro céu há 14 anos da data em que estava escrevendo. No terceiro céu, esse homem ouviu palavras inefáveis, algo que não é possível explicar ou descrever com palavras, devido à sua complexidade natural ou beleza extrema, que ao homem não é lícito falar. Além de Paulo não querer, ele não conseguiria descrever o que ele via, pelo seu esplendor se acima da compreensão humana. Por isso, não dá para descrever a maravilha que será o céu, mas a Bíblia nos dá uma ideia de como será. Jesus descreveu o céu como uma grande festa, com muitas pessoas felizes e unidas. No céu não haverá mais tristeza nem sofrimento, porque o pecado não entra lá. É um lugar de grande alegria, sem morte nem medo. O céu é tão maravilhoso porque Deus está presente. Sua glória ilumina tudo. Lá poderemos vê-lo face a face e estaremos sempre na sua presença. Apocalipse 22, versículo 4 e versículo 5. A Bíblia não fala se há divisões dentro do céu. Parece que há recompensas especiais para algumas pessoas, mas é tudo muito vago e não podemos tirar conclusões se não temos base na Bíblia. As teorias sobre diferentes níveis dentro do céu para pessoas mais ou menos abençoadas são só mitos sem fundamentos. Os judeus, por exemplo, costumavam dividir o céu em 7 diferentes níveis. Influenciados por esse tipo de pensamentos, alguns cristãos também sugerem essa divisão do céu espiritual, mas interpretações assim não encontram base nenhuma sequer nas Escrituras. De fato, a Bíblia fala em diferentes graus de glória para os salvos, mas jamais
fala da existência de níveis superiores ou inferiores no céu. Todos os salvos habitarão por toda a eternidade junto com Deus no novo céu e na nova terra, independentemente de seus galardões. O mais importante na Bíblia é o fato que o céu existe e podemos morar lá. Basta aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A terra é apenas uma sombra da glória do céu que vai além daquilo que nós podemos imaginar. 1 Coríntios 13:12. E qual a sua opinião sobre quantos céus existem e como será o terceiro céu? Se você gosta de estudar a palavra de Deus, te convido a aprender tudo o que foi revelado na Bíblia sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Tudo totalmente online. Mais informações na descrição e nos comentários desse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.